Bem, continuando a aula sobre Revolução Francesa, né, trabalhando o tema dos motivos que levaram à Revolução. A aula passada eu fiz uma introdução sobre o assunto e agora abordar os motivos que levam, né, a essa revolução em particular. A aula passada apontei a crise financeira, o problema inflacionário com relação ao preço dos alimentos, do consumo, a questão da vida difícil que os camponeses levavam, a questão da falta de privilégios do terceiro estado, de uma sociedade imutável, estamental, as guerras constantes e impensadas, né? E aí trabalhei a questão do salário, do preço do pão na última aula, né? E aí, dito isso, eu apresento vocês aqui agora essa sociedade que é a sociedade estamental francesa, que eu acabei falando que era uma sociedade difusa e complexa, né? Olha para você ver. O terceiro estado está aqui, ó, ela é um terceiro estado heterogêneo, você aborda um grupo de pessoas bem gigantescos, tanto ricos e pobres estando na mesma situação. E alguns da alta nobreza conseguiam comprar, né, o privilégio de se transformar na baixa nobreza, ou nobreza de toga, que era chamada, né, uma nobreza não de sangue. Beleza? E aí, então, começou a ter um processo, né, de mudança, principalmente na alta burguesia. E por isso, né, alguns autores, igual o Norbert Elias, dizia que o maior desejo da alta burguesia, ou da burguesia de modo geral, é estar no lugar da nobreza, é absorver a nobreza, né, ter aquilo. E é uma análise social que você faz. Quando você pega a classe média, por exemplo, ela não olha para a classe de baixo, ela sempre olha para a classe de cima, o desejo de ocupar aquele lugar e tá. Por isso, imitava os hábitos, as atitudes do pessoal da corte, né? Norbert Elias trata isso no livro dele. Então, a sociedade estamental está aí, já defini com vocês, né, a aula passada, para quem quiser anotar, essa é a definição do dicionário de política do Norberto Bobbio. Beleza? E aí a parte final, que até então você tinha, né, a figura real sendo respeitada na França. E o Luís, né, XVI, que era o rei da família Bourbon, que estava no poder, era casado com uma austríaca, Maria Antonieta. E os Bourbons eram os pais do absolutismo francês. A França era o país mais absolutista da Europa. Por isso que o sistema que imperava na França em 1789 chamava-se Antigo Regime, porque foi o lugar que teve uma longa duração. Posterior da França, a Rússia, né, que era um modelo um pouco diferente, mas na Primeira Guerra Mundial a Rússia ainda também era absolutista com os czares russos. Mas se você pegar então a questão da monarquia, a própria nobreza e as pessoas que conviviam com o rei, segundo esse livro do Muro Praz, né, e as cartas, né, enviadas tanto pela monarquia quanto Maria Antonieta, o joalheiro dela, né, e esse barão, né, Barambin, né, ele era uma pessoa próxima da família. A nobreza deixa de acreditar também na figura real. Tá? O rei é tratado no livro que o rei Luís XVI ele estava passando por um momento de muita dificuldade. Alguns retratam até uma espécie de depressão. Ele não participava mais das reuniões como deveria participar, não mostrava firmeza, e quem estava ocupando o lugar dele na liderança, né, na realeza, era a própria esposa dele, Maria Antonieta, que era austríaca, levantando suspeita, né, dos ministros o tempo inteiro, como se fosse uma espiã de outra nação dentro da corte. Teve vários casos de fofoca em relação ao nome da Maria Antonieta, como casos, por exemplo, compra de coisas caríssimas, né? Uma peruca custando o valor de 50 mil reais hoje, um colar que sumiu, que na época de maior crise pediu para ser feito de R$500 mil, né? Nos valores atuais. Então você tem todo um processo de desacreditar a monarquia, e a própria parte da nobreza defendeu uma mudança, uma revolução. Só que eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Mas defendiam também essa ideia de revolução. Então, a destruição da imagem real foi uma coisa muito importante também que aconteceu. Beleza? E aqui foi até uma questão que caiu no Enem, mostrando esse desejo da burguesia de ocupar o lugar, né? Da palavra restaurante, que era uma cozinha do palácio, e que anos pós a Revolução, restaurante virou uma coisa popular, né? Ou seja, a burguesia se apropriando de valores da nobreza, como etiqueta, como se portar à mesa, e
popularizando isso como se fosse a coisa mais chique, mais bonita que se tinha, né? E aí é essa absorção da burguesia dos valores da nobreza. E aí você tem aqui uma charge mostrando a situação da França pré-revolucionária. O primeiro, o segundo, sobrepondo e esmagando o terceiro estado com impostos, pesadas taxas, e o terceiro estado sem privilégio algum, com guerras empeçadas, péssimas colheitas, tá? E esse abuso, né, sobre o terceiro estado. E aí você tem a outra charge que retrata a mesma coisa, o primeiro estado, segundo estado sobre o terceiro estado caquético, velho, né, tendo a sua finança comida, né, por pragas e pestes, que mostrando esse ideal da sociedade, né, as condições que os camponeses viviam, os impostos pesados, e isso, quando ocorrer agora uma necessidade de mudança, quando eles não conseguem a mudança, a gota d'água para um sistema que já está todo carcomido, caótico, caquético, que é esse antigo regime francês, levando a uma revolução generalizada de vários grupos sociais. Beleza? E aí vem aquela tentativa, o rei então, para tentar solucionar o problema da crise financeira da França, resolve convocar a reunião dos notáveis. O que era isso? O primeiro, segundo e terceiro estado se unirem para tentar solucionar a questão da crise financeira que não tinha solução. Tá? Então, qual que era a proposta dos economistas até então naquele momento? Que o primeiro e segundo estado passassem a pagar impostos. Isso está na página 78 do livro do Eric Hobsbawm lá. Olha só, vou parafrasear o Eric Hobsbawm, né? Vários economistas tiram o privilégio da nobreza, que não aceitam a solução convocada nos Estados Gerais. Então, esses estados notáveis, são os Estados Gerais, eram convocados. E como é que funcionava? Um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Se fosse voto por cabeça, quem venceria é claro que é o terceiro estado, que é muito mais gente, 23 milhões. O resto era só 3 milhões. Né? Mas o voto é por estado. O primeiro estado e o segundo estado se uniam e vencia o terceiro estado em votação. O que vai acontecer então? O terceiro estado não consegue impor os votos, né? Obviamente, e o terceiro estado, então, que representa 95% da população francesa, vai então se revoltar contra essa votação neste momento. E aqui começa então a primeira fase da Revolução, quando não se propõe uma solução para a crise financeira francesa. Beleza? E aí os burgueses que representavam o terceiro estado abandonam a sala e vão para uma sala lateral chamada o juramento da pela, né? Pela era um jogo com as bolinhas que eles jogavam, né? Uma bolinha batendo na outra, não sei como é que funciona bem o jogo, mas era um salão que estava desocupado. Eles vão para o salão lateral e lá o terceiro estado então começa a sua revolução, começa a querer fazer uma constituição para a França, um conjunto de leis, e transformar a França numa monarquia constitucional. E aí teve alguns nobres abandonaram a sala e foram ao encontro também, alguma parte do clero também ajuntando-se à revolução, e foi feito então o juramento da pela, que é esse momento aqui. Beleza? Então nesse momento que há um abandono, né, há o juramento da pela, uma parte da nobreza, uma parte do clero e a grande parte do terceiro estado se une nessa sala, forma-se uma Assembleia Nacional, né? Uma Assembleia Nacional que seria uma Câmara de Deputados, uma Câmara, né, de senadores que iriam votar a nova lei para a França, né? Ou declarar os direitos do homem e do cidadão que serão feitos agora. Beleza? E aí o texto está falando sobre isso. Vou passar aqui. E aí, enquanto isso que está acontecendo, o juramento da pela, a grande massa do terceiro estado, tanto camponeses, sans-culottes, revoltam-se na rua e saem matando todo mundo de forma generalizada. Parece que são anos de ódio, anos de raiva acumulada, e o que foi visto nesse momento da Revolução foi uma coisa assim horrenda. Né? Eu vou tentar mostrar isso por quadros também, vou te mostrando os quadros aqui. A nobreza, estupro em massa, nobreza sendo morta, clero sendo morto, tá? E em 14 de julho, né, de 1789, a Bastilha, que é essa prisão aqui, ela é destruída, né? Por quê? Porque
eles atacavam símbolos. Eric Hobsbawm falam que atacar os símbolos é muito mais importante. Por isso, quando você vê uma revolução, geralmente as pessoas atacam ou uma estátua, ou uma imagem, ou algo que represente o objeto de ódio deles. E nesse caso, a Bastilha representa o rei. Paredes espessas, o poder absoluto, mesmo não tendo nenhum prisioneiro, ela representava a autoridade real, e aqui é um simbolismo da queda da autoridade real. O juramento da Pérola, sendo feito então a Constituição, a francesa, beleza? E aqui tem uma animação que eu tirei até do Assassin's Creed, que é um jogo, que vai mostrar a visão do povo em relação da monarquia, e as falas são pesadas. Vai mostrar um spoiler do futuro, como é a guilhotina que vai ser inventada ainda aqui para punir os criminosos, mas aqui nos mostra algo muito interessante. Aqui obviamente mostra alguns eventos à frente, em 1794, mas mostra o anterior da Revolução, como o povo que ele sentia, beleza? Então vamos ler, olha só. Então, nessa animação que eu acabei de mostrar para vocês, ela mostra uma característica violenta da Revolução e te mostra como o povo se sentia na visão do autor da animação, E aí é interessante que esse quadro aqui pintado, em 1856, por exemplo, a Revolução em 1789, obviamente ele lembra, algo, mostra uma nobre, mulher morta, em público, e a população toda assistindo, essa raiva que essa classe por anos sentiu devido ao descaso de quem estava em cima com a fome dos outros. Aqui mostra dois lados: a falta de empatia de quem está em cima para quem está embaixo, e a falta de empatia também de quem está fazendo a revolução, Estamos te mostrando como é que o ódio tomou conta do coração do homem e como é que a Revolução Francesa toma rumos, que o próprio Peter Burke demonstra nas cadeias, nós iremos ver depois, E para que lado que vai a Revolução, beleza? Na próxima aula, então, a gente continua.